Oi, eu sou o Endo e esse vídeo é para falar sobre os agentes acionais e o mercado com um processo de descoberta, que são corolários praxeológicos e que é defendido pela escola austríaca. Eu já comentei em um dos meus escritos que já ouvi muitos mitos sobre a escola austríaca de economia. O mais batido é sobre o apriorismo e o empirismo, que já respondi em um escrito e farei um vídeo sobre esse escrito em algum momento da minha vida. Geralmente, quando se fala de indivíduos superracionais, entre aspas, se refere a indivíduos que acertam o tempo todo, e é óbvio que isso é um devaneio. Para que a escola austríaca pudesse admitir isso, sua visão sobre o mercado, necessariamente, precisaria ser uma visão de decisões em constante equilíbrio, uma vez que os agentes não errariam. Qualquer indivíduo que tenha pego um livro qualquer da escola austríaca já sabe que o mercado é visto como um processo de descoberta e, aqui, irei justificar o motivo. Portanto, eu irei descrever como funciona a ação proposital, que pressupõe a razão, e como o fenômeno de mercado se comportará por conta disso. Ação humana como uma ação propositada. Quando tratemos de ação humana, devemos ter em mente que estamos falando de ação proposital, onde, por conta da nossa capacidade de usar a razão, colocamos a nossa vontade em prática na busca de obter um determinado fim. Quando Mises complementa que a ação proposital é, por exemplo, procurar alcançar fins e objetivos, é a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do seu meio ambiente, ou até mesmo o ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determinará a vida, ele faz isso para evitar possíveis equívocos sobre interpretação. E é uma pena que Mises não tenha previsto que muitos de seus críticos não se importariam em conhecer o conceito antes de criticar. O argumento de indivíduos super-racionais, vamos assim dizer, não se sustenta quando vemos que Mises admite que a ação pode também ocorrer sem que haja o uso da razão. Para ele, há duas ações que se contrastam, a ação proposital e a ação inconsciente ou instintiva, que ele determina como ação humana ou reação animal. É bem nítida a diferença entre os arquétipos de ação, ainda que haja momentos que não podemos definir precisamente uma fronteira para definirmos quando uma ação é ou não proposital. O que trataremos aqui, obviamente, é o arquétipo da ação proposital, que determinaremos como ação humana. O postulado da ação proposital tem como premissa as categorias de escolhas, valores, meios, fins, preferências, lucros, custos, prejuízos e também o tempo e a causalidade. Então, logo, se eu pudesse organizar um mapa formal para expressar a ação proposital, eu imagino que seria da seguinte forma: indivíduos agem para atingir determinados fins, para que ele troque os meios pelo fim, estes, o fim, precisam ser mais valorizados do que aqueles, os meios. Para isso, ele deverá interferir ou evitar a interferência em um momento anterior para um resultado a posteriori. Essa interferência usará de, ao menos, um recurso escasso para gerar esse resultado. Esses meios usados terão um valor objetivo para esse indivíduo, pois ele deve considerar o uso destes para atingir seu fim. Essa ação só poderá ser executada sequencialmente, pois envolverá escolhas. Ele não será capaz de atingir todos os objetivos simultaneamente, pois toda ação envolverá um determinado custo e, por fim, esse objetivo deverá lhe causar algum lucro. A irracionalidade. O arquétipo da ação proposital foi definida, mas algumas coisas precisam ficar bem claras. Ainda que usemos a razão, e esta é um dos requisitos necessários para agirmos propositalmente, podemos ocorrer em falhas em atingir nosso determinado fim. Nós usamos nossas experiências e a capacidade de criar nexos causais, mas assim como usamos a nossa razão para resolver uma equação matemática complexa e acabamos errando, o fato de não atingir o fim não torna a ação irracional. Meu ponto aqui é que não faz sentido algum admitir que determinada ação foi irracional por escalar erroneamente, entre aspas, determinados meios em busca de um determinado fim e no final falhar. A falha de uma ação proposital não falseia de forma alguma o uso da razão, muito menos os instintos e a propensão inatas que guiam os indivíduos. Há quem acredita estar certo de que a racionalidade é superficial e que o postulado da ação proposital, como uma ação resultante do uso da razão, não poderá ser a base das ciências econômicas e, por conclusão, explicar eventos econômicos. E estes mesmos indivíduos usam de fenômeno como ações instintivas para justificar essa crença. Ainda que os instintos ou a má interpretação da causalidade possa parecer necessário para desacreditar a praxeologia, devemos lembrar que essa lidará com os meios usados para a consecução do fim pretendido,
como diria Mises em Ação Humana. Outro argumento que ouço para tentar desqualificar a ação proposital é o fator da emoção. O ser humano está sob a influência de eventos externos e internos. Portanto, o indivíduo que agir sob o efeito de uma emoção, ele ainda usará de sua razão para elencar fins e identificar meios para atingir estes fins, mas ele agirá propositalmente com a valorização de meios e fins distorcidos. Ele agirá emocionalmente. O indivíduo que agir sob essas condições supervalorizará o fim e subvalorizará os meios, vamos assim dizer. Podemos admitir isso apenas em comparação deste indivíduo com ele mesmo, mas sem a influência da emoção. A emoção não anulará a razão ou negará que indivíduos agirão propositalmente. Ela apenas indicará que, de acordo com o arquétipo da ação proposital, o indivíduo agirá sob a influência de sua emoção, que fará com que ele elenque meios para atingir determinados fins que, se não fosse a influência da emoção, ele provavelmente não o faria. Por último, o argumento mais repetido que busca invalidar a ação proposital é o que ignora a subjetividade e o próprio arquétipo da ação. Veja, eu comentei aqui que indivíduos podem errar quando elencam determinados meios para atingir determinados fins. Isso fica bem claro nos postulados expressos por Mises. Mas, nesta linha de raciocínio, há quem tente falsear o postulado da ação proposital com a própria subjetividade. Podemos tomar como, por exemplo, o indivíduo que passa o dia todo no trabalho para sustentar sua família em vez de ir para casa e ficar com a mesma. Para alguns, estar com a família é mais valorado do que trabalhar para sustentar a mesma. E que, portanto, esse indivíduo estaria agindo de forma irracional, vamos assim dizer, e, tão logo, indo contra os postulados da ação proposital. Nada poderia estar mais longe da verdade. Fins, meios, experiências e outros fatores da ação são subjetivos. Eu até posso admitir que estar com a família é mais valoroso do que trabalhar o dia inteiro para sustentar ela, mas isso não significa que estarei tratando de uma verdade apodítica. Estarei apenas expressando o que, para mim, seria mais valoroso. O mercado como um processo. Mises, assim como Hope e Rothbard, é tomado como um radical da escola austríaca. Sempre que críticos da escola austríaca vão falar sobre racionalidade e de mercado com a intenção de criticar, estes autores são os alvos. Óbvio que erram feio e acabam espantalhando, infelizmente. Pensando nisso, resolvi fazer um escrito baseado apenas nos livros e artigos desses autores. Agora o objetivo é acabar também com essa ideia de que adeptos da escola austríaca acreditam que 1. O mercado é resultado de agentes superracionais que nunca erram e 2. Portanto, o mercado é um fenômeno perfeito onde não há falhas. Como o segundo item é corolário do primeiro, e esse já foi falseado, eu poderia considerar meu trabalho como encerrado, mas isso não seria satisfatório. Portanto, vou trazer aqui a visão de mercado através dos corolários praxeológicos. Para os austríacos, a teoria econômica, que estudará o mercado, deverá lidar com fatores que determinam as escolhas e não com as interações entre magnitudes objetivas. Ao decorrer do tempo, essas mesmas decisões são tomadas sob a condição de certeza genuína. Quando o indivíduo escolhe, que determinará uma ação em curso, as consequências dessa escolha irão depender, ao menos parcialmente, das escolhas dos demais indivíduos, sendo estas feitas ou não. Portanto, um mundo sob a condição de autonomia das decisões individuais implica em um futuro desconhecido, que não poderá ser conhecido ou aprendido. O fenômeno do mercado, por ser uma consequência da ação, também estará sob esta condição. Perceba, a conclusão que podemos chegar é que o mercado, então, será um processo de descobertas, onde as informações conhecidas serão consideradas as decisões dos indivíduos que agirão de forma que até podemos ter uma determinada expectativa, mas não seremos capazes de prever. Este processo acontecerá ao decorrer do tempo. O tempo, para a escola austríaca, é conhecida como o tempo subjetivo e contrapõe o sentido de tempo newtoniano. O tempo subjetivo possui 3 características: continuidade dinâmica, heterogeneidade e a eficácia causal. A continuidade dinâmica é composta por 2 elementos em seu arquétipo, sendo estes a memória e a expectativa. Para ficar mais claro, a continuidade dinâmica será a experiência de uma situação inicial que é usada para um parâmetro numa segunda situação, no qual esta será usada como um parâmetro para a terceira situação e assim consecutivamente. Portanto, continuidade dinâmica e o processo de mercado são fenômenos inseparáveis. Podemos descrever a heterogeneidade como a memória,
que será o componente de nossa experiência que liga o passado ao presente. Cada experiência preenche a memória do indivíduo de forma contínua, entre cada momento que sucede, portanto, seus valores subjetivos vão se transformando continuamente. Tão logo, a continuidade dinâmica e a heterogeneidade são duas características de um mesmo evento. Mesmo quando nossa expectativa se adequa com a realidade, dando-nos a sensação de capacidade de previsão, a experiência desta não será exatamente como esperávamos, uma vez que no momento da previsão, seu conhecimento e pontos de vistas eram diferentes até o momento em que ocorre o fenômeno de nossa expectativa. A eficácia causal decorre da heterogeneidade. O tempo é intenso e inovador, já que a cada momento é uma experiência de algo novo, alterando a perspectiva individual sobre o mundo. Logo, a competição deixa de ser um estado de equilíbrio e torna-se um processo que é caracterizado pela descoberta. Tão logo, podemos concluir que o mercado será um processo de descobertas de agentes que poderão ter sucesso ou não ao agirem para atingir um determinado fim. Não vejo como a escola austríaca poderia defender outro tipo de agente e outro tipo de mercado, senão os que foram descritos aqui. Tão logo, todo e qualquer indivíduo que tente criticar o mercado e o agente da escola austríaca precisa ter um conceito adequado com o que foi descrito aqui. Caso contrário, está falando de outra coisa, e não do que foi descrito para a escola austríaca. Lembrando que as referências estão no escrito que estará na descrição do vídeo. Portanto, eu não estou apenas acusando o Paulo Gala novamente de não ter lido, como estou demonstrando que de fato ele não leu. E espantalhou. Então por hoje é só, um grande abraço e até mais!